Eu sou Rafael Kiss, diretor de inovação e produtos da ADP para a América Latina. Hoje a gente vai falar um pouco sobre controle de jornada de trabalho em tempos de isolamento social. Esse é um tema muito importante no momento que a gente está vivendo, onde a gente tem a grande maioria das pessoas trabalhando em casa. As empresas entenderam o valor que isso representa para o dia a dia dos colaboradores e os colaboradores começaram a provar que a produtividade é plenamente possível com o trabalho em casa. No momento como esse, o controle de jornada, o controle de ponto dos empregados se torna algo muito importante, porque os empregados não estão mais indo ao escritório, não estão mais fazendo contato com o relógio de ponto no escritório. Então, começa a ficar muito importante que as empresas disponibilizem para a força de trabalho, para todos os colaboradores, uma tecnologia que permita que esses colaboradores efetuem o controle de jornada com um modelo eficiente, um modelo comprovadamente consistente, né? Nesse sentido, a gente pode contar hoje com soluções de ponto digital, né? O ponto digital ele não é uma novidade no mercado brasileiro. O ponto digital foi disponibilizado para as empresas através de uma portaria, que é a Portaria 373, que o governo publicou. Essa Portaria 373 ela precisa de uma autorização do sindicato para que as empresas utilizem o ponto digital. Essa autorização sindical ela vem através do acordo coletivo, né? Então, o acordo coletivo que a empresa faz com o sindicato que cuida do seu corpo de trabalho, ele tem que estar lá dizendo que a Portaria 373 está autorizada para aquela empresa, né? A vigência dessa autorização é uma negociação que a empresa faz com o sindicato. E uma vez que a Portaria 373 está autorizada para uso daquela companhia, a companhia tem liberdade de utilizar tecnologias diversas para controle de ponto digital, né? O ponto digital, então, vai disponibilizar para os colaboradores daquela empresa a marcação do ponto, a hora de entrada, a hora de saída para descanso, o almoço, né? A hora de retorno ao trabalho e a hora de sair do escritório, de parar de trabalhar, de interromper a atuação no home office, né? Então, no momento em que a gente está com a força de trabalho trabalhando em casa, com todos os colaboradores trabalhando em casa, isso é mandatório para que a gente consiga controlar corretamente o ponto. As empresas que estiverem sem acesso à Portaria 373 no acordo sindical e, por consequência disso, não estiverem utilizando soluções de ponto digital, de marcação de ponto, sem o relógio físico de ponto, vão ter muito trabalho para controlar a jornada do trabalho no aspecto legal da questão, porque todas as batidas de ponto terão de ser ajustadas, porque aqueles colaboradores não estão com acesso ao relógio para a marcação do ponto. Então isso se torna extremamente importante no tempo que a gente está agora, né? E aí a gente começa a pensar, como é que uma empresa escolhe uma solução de ponto digital, né? Escolher uma solução de ponto digital tem que ser uma decisão muito inteligente, tem que ser uma decisão pautada em alicerces consistentes e você precisa contar com uma empresa que tenha a solidez necessária para te fornecer esse tipo de solução. O que eu quero dizer com isso, né? Imaginem um sistema de ponto que é lento para abrir. Imagina que o colaborador da empresa que você cuida, ele tem que esperar 30 segundos, ele tem que esperar 45 segundos para o sistema de ponto abrir. E aí esse colaborador está trabalhando em home office e ele precisa efetuar a batida de ponto, que é um requisito legal que a empresa tem que cumprir. Se esse sistema de ponto for lento, se ele demorar para abrir, esse funcionário vai deixar de fazer uso do sistema, né? Se esse sistema de ponto for complexo, se ele demandar a instalação de um aplicativo, se esse aplicativo for grande para esse colaborador fazer o download e instalar no device dele, você vai colocar no caminho entre o colaborador e o acesso ao sistema uma barreira tecnológica, que aquele colaborador vai ter que entrar na loja de aplicativo do celular, vai ter que encontrar o aplicativo certo,
vai ter que fazer com que aquele aplicativo seja instalado no device dele. Então a gente vai ter uma barreira de sistema operacional de celular, versão de Android, versão de iOS. Você coloca uma barreira que vai estar relacionada ao espaço que aquele colaborador tenha dentro do device dele, que se o device dele estiver cheio, ele não vai conseguir fazer acesso àquele aplicativo. Então, você começa a gerar complicações para que aquele colaborador faça acesso ao sistema de ponto. Então, quando você faz a escolha do sistema de ponto, você tem que levar essas coisas em consideração. Com que velocidade aquilo vai abrir? Qual é a facilidade que o meu funcionário vai ter para acessar aquela plataforma, né? Então, a gente tem algumas histórias interessantes de experiência de empresas que foram adotar tecnologias mobile para diversos tipos de coisas diferentes, né? E muitas marcas renomadas mundiais, elas imputam no processo a instalação de um aplicativo. E elas colocam as empresas e os colaboradores num processo de adoption tecnológico que não condiz com a facilidade de uso que aquela funcionalidade tinha que entregar para o usuário, para o colaborador, né? Então, quando a gente vai para uma perspectiva de, ok, eu vou escolher a solução, é muito importante que você observe para essas características, né? Essa solução ela tem que funcionar em qualquer tipo de sistema operacional, em qualquer tipo de device, né? Então, idealmente, a solução ela tem que ser a mesma, seja no desktop que a pessoa está usando para trabalhar, seja no notebook, seja num Apple, né, num device que é um MacBook, seja num notebook PC comum rodando Windows, seja num celular Android muito antigo, com sistema operacional mais simples, seja no iPhone velho, seja no iPhone novo, seja no Android novo, seja no Windows Phone, que é uma tecnologia que ainda não está completamente excluída do mercado, mas ainda está aí, ainda tem usuário com Windows Phone, né? Então, essa plataforma ela tem que entregar a mesma experiência, a mesma leveza de funcionamento e a mesma velocidade de resposta para aquele usuário em qualquer tipo de device. Isso é uma característica que você tem que levar em consideração quando você for fazer essa escolha, quando você for adotar a tecnologia de ponto digital para sua empresa, né? Idealmente, você tem que escolher uma solução que não tenha apenas a distribuição na nuvem. A distribuição na nuvem hoje é algo muito já comoditizado no meio tecnológico, né? Não basta a solução estar em nuvem, né? A solução precisa ter um modelo de escala inteligente e a solução precisa ter um modelo de distribuição de conteúdo inteligente. Então procure por uma empresa que não apenas diga, minha solução é em nuvem, mas que vá além, que mostre para você uma consistência tecnológica de distribuição de conteúdo que garanta que aquela solução vai ser apresentada na tela do funcionário, seja essa tela qual for, seja um tablet, um celular, um PC, com muita velocidade. Existem hoje no planeta redes de distribuição de conteúdo muito poderosas, né? E elas fazem com que tudo que precisa ser feito download no device para apresentar a tela seja feito com muita velocidade, né? Então essas redes de distribuição de conteúdo trabalhando agregada à nuvem, elas garantem a velocidade no acesso à funcionalidade. Uma mesma aplicação apenas distribuída em nuvem, comparada a uma aplicação distribuída em nuvem que conta também com a rede de distribuição de conteúdo, você chega a observar 5 vezes de diferença de performance. Então, uma aplicação distribuída em nuvem, ela chega na tela, se for muito bem feita, em coisa de 10 segundos. Uma aplicação distribuída em nuvem com uma rede de distribuição de conteúdo, ela vai chegar em 2 segundos. É uma diferença enorme. Então, o seu funcionário, ele vai ter, no acesso à plataforma de ponto dele, se essa plataforma de ponto for corretamente disponibilizada para ele do ponto de vista tecnológico e de distribuição de conteúdo, ela vai abrir mais rápido do que o Uber, do que o Rappi, do que o iFood, ela vai abrir mais rápido do que o aplicativo de banco que ele tem, né? Então é uma experiência que você coloca na mão do teu colaborador que te coloca
como empresa empregadora, como marca empregadora, num patamar muito diferencial diante do teu colaborador, né? Então, por isso que é importante que a tua solução de ponto digital, de controle de jornada, busque essas características, esses alicerces para se apoiar, né? Uma outra coisa que é muito importante quando a gente fala em adoption de solução de ponto digital é a parte de experiência do usuário, né? Quando a gente fala, puxa vida, eu vou disponibilizar um relógio de ponto digital que vai estar acessível no notebook, no tablet, no celular, no smartphone, essa solução ela tem que colocar o botão de ponto na mão do teu colaborador com o mínimo necessário de cliques, idealmente com um clique ou nenhum, né? Então o usuário ele tem que acessar a plataforma, mostrar que ele é ele mesmo de uma forma garantida, segura, e a partir daí ele não tem que passar por barreira nenhuma para ver o relógio de ponto, né? Então a experiência, além de ela ser muito veloz, ela tem que ter uma disciplina de experiência de usuário muito bem feita dentro do desenvolvimento da plataforma, né? Então procure, quando você for fazer adoption desse tipo de tecnologia na sua empresa, uma solução que te comprove um investimento consistente de experiência do usuário. Isso vai modificar e vai trazer uma velocidade de adoção dessa solução impressionante no teu contexto, né? A gente tem observado em soluções que seguem essas características que eu estou citando para vocês, que seguem uma distribuição não apenas em nuvem, mas com uma rede consistente de distribuição de conteúdo, seguindo com muita velocidade, com muita simplicidade, com uma portabilidade plena perante a todos os tipos de tecnologia, a gente tem observado uma adoption que passa de 70% no primeiro dia de disponibilização. Todo mundo que já trabalhou no adoption de uma tecnologia nova sabe o quão agressivo é chegar a 80%, 85% de adoption no primeiro dia de disponibilização de uma funcionalidade nova no RH, né? Não se consegue algo assim quando a gente pensa em instalar aplicativos, quando a gente pensa em soluções que demoram 30, 40, 1 minuto para ser abertas no cliente. Não se consegue um adoption desse quando o usuário tem que procurar a batida de ponto no menu numa plataforma. Isso está errado, né? Isso é comprovadamente um trabalho de experiência de usuário que não foi feito da melhor forma, né? Então, quando a gente fala em controle de jornada em tempo de pandemia, são essas coisas que a gente tem que pensar do ponto de vista de batida de ponto, do ponto de vista de como é que aquele funcionário vai registrar a entrada dele, quão fácil isso vai ser, quão rápido ele vai chegar até ali, né? O quão amigável aquela solução vai ser para ele. Então, a gente tem que procurar por todos esses quesitos, né? Obviamente, a gente tem que pensar também no trabalho de integração dessa tecnologia com o seu sistema de controle de jornada, com o seu sistema de folha, né? Comumente, a gente vê soluções de ponto no mercado que não estão totalmente integradas com o sistema de folha. São soluções satélites aos sistemas de folha, de efetividade, que precisam ser integrados ao sistema que controla a efetividade, folha de pagamento e salário, né? Isso gera um ponto de dificuldade para você fazer o adoption dessa tecnologia e gera um ponto de custo também. E podemos dizer, nesse sentido de raciocínio, que você vai começar a gerar um ponto de risco, porque você vai ter 2 fornecedores distintos que precisam de sucesso numa integração para aquela jornada ser registrada para você fazer a folha. Então considere muito bem considerado esse quesito quando você for procurar por uma solução de controle de jornada para integrar na sua folha de pagamento, né? Idealmente, as soluções que vão te oferecer maior maleabilidade, maior velocidade de adoption, as soluções que vão trazer mais facilidade para o seu dia a dia, são as soluções de controle de jornada de trabalho que já são integradas por definição, por modelo de construção, a tua folha de pagamento, né? Então, é muito importante você lembrar desses quesitos técnicos quando você estiver identificando a solução que você vai adotar na sua companhia, né? Você, pessoa de RH, você, profissional de TI, você, administrador, leve em consideração esses pontos,
né? Às vezes você vê, o relógio de ponto da companhia A, ele custa 30% a mais do que o relógio de ponto da companhia B. Só que a minha folha já é da companhia B. Puxa vida, será que esses 30% de custo a mais vão valer a pena no meu contexto de solução? Será que vale ter mais um fornecedor, mais um contrato, mais um compliance para você cuidar, né? Mais uma integração aí por conta dessa diferença de preço? E muitas vezes o teu fornecedor de folha, o teu fornecedor de efetividade, o teu fornecedor de soluções de RH, ele até seja mais barato do que você adotar uma tecnologia externa quando você compara relógio de ponto com relógio de ponto. Então é uma coisa que a gente tem que considerar com muita inteligência, com um foco, com um olhar muito consciente, né? Então é importante a gente citar isso quando a gente pensa em controle de jornada, né? E aí acho que fica claro para todo mundo de RH que o controle de jornada digital, o controle de ponto digital, quando ele é entregue com toda essa consistência, se ele não contar com um sistema de ajuste das batidas de ponto, ele não funciona, né? O ponto digital, sem o ajuste do ponto, ele não é algo útil efetivamente para a empresa que o adota, né? Então aí a gente começa a falar um pouco no tema de controle de jornada, mas a gente começa a especificar mais a nossa conversa na perspectiva de ajuste das batidas de ponto, né? Quando a gente fala aí, então a gente começa a falar não só da batida do ponto, mas a gente começa a estender a nossa conversa para uma perspectiva de controle de jornada e já foca no espelho ponto daquele funcionário, que precisa estar corretamente cuidado com esse sistema digital. Então vamos fazer algumas perspectivas de raciocínio aqui, né? A pessoa está trabalhando em casa, a jornada de trabalho dessa pessoa é das 9 às 18 com 1 hora de intervalo. Vamos citar um caso de exemplo, né? E essa pessoa não começou a trabalhar às 9, ela começou a trabalhar às 7. E ela bateu a ponto às 7 da manhã, né? Aquela batida de ponto, idealmente, ela merece uma justificativa se quando ela bater a saída, ela bateu às 19. Porque ela vai gerar 1 hora extra para aquele funcionário. Então é importante aquilo passar por um processo de revisão. Revisão essa aí, né? Quem tem que revisar, né? Revisão do próprio funcionário que fez a batida. Então o funcionário idealmente tem que ver que no espelho ponto dele tem uma batida, puxa vida, eu bati às 7 da manhã. E eu trabalhei até o meu horário normal de saída, então eu fiz hora extra. Eu fiz certo? Sim, eu fiz certo. Então eu vou explicar para o meu gestor que aquela batida está correta, né? Vou explicar, olha, gestor, realmente eu trabalhei um tempo a mais nesse dia, né? Isso se chama justificativa de ponto, né? E esse sistema que faz a gestão das justificativas de ponto, ele precisa obrigatoriamente ter uma experiência de usuário tão fácil quanto a batida de ponto. É óbvio que disponibilizar um relógio para a pessoa clicar e bater o ponto é algo muito simples, que se feito sobre um user experience inteligente, vai ser praticamente transparente para o usuário. O ajuste do ponto já é algo mais complexo. O usuário ele precisa identificar que há uma batida que precisa ser justificada. O usuário precisa entender quais são as justificativas plausíveis para aquela batida. O usuário precisa ter espaço para analisar o ponto dele naquele dia de uma forma aberta, ampla, né? E é muito importante que esse colaborador possa fazer isso por ele mesmo, porque o ponto é dele. O ponto é propriedade do colaborador, né? O ponto ele é algo que o colaborador tem responsabilidade em manter consistente. Então é muito importante que esse colaborador possa observar isso, fazer as sugestões de ajuste naquele espelho ponto e que o gestor dele possa observar essas sugestões de ajuste. Esse gestor ele tem que ter a oportunidade de aprovar ou não a sugestão de ajuste do ponto, né? Fala, olha, funcionário, nesse dia essa justificativa não faz sentido por conta disso, por conta daquilo outro, né? A mesma coisa, o RH da empresa precisa ter a oportunidade de observar que há sugestões de ajuste em aberto
que merecem uma revisão do funcionário ou do gestor, e, em última instância, o RH tem que ter a maleabilidade, a flexibilidade de ir numa situação emergencial, o próprio RH ir lá e fazer o ajuste, porque sabe o que aconteceu, né? Ou o gestor, se o funcionário, por um acaso, se ausentou da capacidade dele em ajustar no momento em que está sendo fechada a folha, esse gestor também tem que ter a flexibilidade dele poder ajustar o ponto do funcionário dele. Então, toda essa questão de ajuste de ponto, ela tem que andar junto com o ponto digital. O ponto digital, sem essas questões de ajuste, ele não funciona, né? Ele não é uma solução consistente para uma empresa para uma empresa adotar, para uma empresa tornar como parte do seu dia a dia, né? E, assim como o relógio, toda solução de ajuste de ponto tem que seguir os mesmos alicerces, né? Ela tem que estar disponível em qualquer device que esse funcionário tenha acesso. Novamente, em qualquer tipo de smartphone, em qualquer tipo de computador pessoal, de qualquer marca, em qualquer sistema operacional, em qualquer capacidade de processamento. Seja um notebook velho, um celular velho ou equipamentos contemporâneos. A solução ela tem que entregar exatamente a mesma experiência de usuário. A solução ela tem que entregar a mesma facilidade de acesso. A solução ela tem que entregar a mesma velocidade de resposta, seja na batida do ponto ou no ajuste do ponto. E, novamente, sem esses alicerces aí tecnológicos, você não consegue fazer uma adoption efetiva dessa solução. E sem adoption, a solução de ponto, ela não vai conseguir agregar valor ao dia a dia da empresa, né? Então, em tempos de pandemia, todas essas características para soluções de ajuste de controle de jornada, elas são vitais. Elas são mais do que necessárias, elas têm que fazer parte do dia a dia de uma forma muito natural, né? Então, no nosso trabalho dentro da ADP, nós olhamos para tudo isso. Na minha experiência profissional, eu venho olhando para tudo isso e venho construindo e procurando oferecer para o mercado soluções com esses conjuntos de características, né? É interessante como o tempo de resposta que a gente observa de uma solução digital vem se modificando com o tempo, né? Quando eu comecei a desenvolver soluções digitais há 20 anos atrás, primeiro que a internet no Brasil não tinha a consistência que tem hoje. A rede móvel de distribuição de dados, a rede via celular, era algo que é incomparável ao que a gente tem hoje, né? A gente falava em algumas centenas de kbytes por segundo. Hoje a gente fala de dezenas de megabytes, quiçá gigabytes por segundo em rede celular. Então a gente tem hoje uma realidade muito mais madura do ponto de vista de infraestrutura de telecomunicações no país para conseguir operar esse tipo de soluções. E isso é maravilhoso, né? Maravilhoso para nós, provedores de tecnologia, que temos prazer em ver essa evolução do mercado e temos prazer em construir soluções que funcionam em cima dessa infraestrutura, e deve ser um prazer enorme também para a empresa que consome, porque hoje, com uma simplicidade enorme, a gente consegue mudar o dia a dia, a gente consegue tirar aquele relógio da parede e transformar ele numa solução que está no celular. E antes isso era um trabalho tremendo, antes a gente tinha uma série de dificuldades. E eu entro nesse ponto da conversa porque há muito tempo atrás, há 10, 15, 20 anos atrás, falar em 1 minuto para uma solução abrir era normal. Hoje, se a solução demorar 30 segundos, o usuário já desistiu dela, né? Então, é muito importante essa questão de velocidade de acesso, né? É muito interessante também a gente ver realidades de sistemas digitais que hoje fazem parte do cotidiano, né? A gente começa a observar coisas como o WhatsApp, que é uma tecnologia que está presente em todos os lugares da face da Terra, praticamente. O Twitter, né, que tem uma capilaridade incrível, o Facebook, o LinkedIn, né, que é uma rede profissional, o Instagram. Como é que essas tecnologias elas se distribuíram de forma tão intensa por todo o planeta, né? Foi exatamente utilizando os alicerces que eu citei para vocês que vocês têm que procurar na sua solução digital de gestão de jornada, né? O Instagram, o Facebook, o LinkedIn são softwares que entregam a mesma experiência independente do device que você está utilizando.
Então, a sensação de uso que um usuário tem nessas plataformas, independente se ele está no computador, num tablet, num celular pequeno, num tablet grande, whatever, é uma sensação de uso muito similar. E isso é vital para essa distribuição, para que essa tecnologia se torne cotidiana, né? E aí, esse modelo novo de ter contato com tecnologia mudou muito a régua de expectativa que um usuário tem na tecnologia, né? Um usuário, ele espera uma naturalidade de funcionamento muito grande, muito plena nas soluções, né? E aí você observa como é que o WhatsApp conseguiu uma adoption tão grande, como é que o Facebook conseguiu uma adoption tão grande. Todas as experiências que essas plataformas oferecem ao usuário final, elas são resultados de um enorme investimento em user experience, em experiência do usuário, né? Então, a gente tem uma máxima, né? Eu tenho uma máxima que eu sigo na minha carreira e o time que trabalha comigo segue a mesma máxima. Se você tiver que explicar uma tela para um usuário, a sua tela está errada. Se você depender de um vídeo de treinamento para que o teu usuário entenda como funciona a tua plataforma não está sendo disponibilizada do jeito certo, né? Então, essas máximas foram elas que construíram a distribuição mundial de Facebook, de LinkedIn, de Twitter, de todas essas plataformas que hoje fazem parte do cotidiano, né? Então, isso mostra a importância que tem uma plataforma digital ter uma consistência de disponibilização intensa, grande, e um investimento pesado em User Experience. O User Experience, ele vai garantir que o teu usuário, independente do tipo de usuário que ele for, né, independente de nível de instrução, independente de classe social, independente de qualquer coisa, ele entenda como funciona a plataforma. Isso é muito importante, né? Por que o WhatsApp todo mundo usa? Não importa a classe social, não importa o device, não importa onde mora, não importa o que faz. Todo mundo tem WhatsApp. Por quê? Porque é fácil de entender como é que funciona. Você abre a tela e você entende o que está acontecendo. Ninguém precisa te explicar aquilo, né? A mesma coisa acontece com as outras plataformas que eu citei até aqui. Tua plataforma de RH tem que ser igual, né? Ela tem que usar uma linguagem com o usuário final que seja cotidiana ao usuário final, né? Então a gente tem isso muito forte, eu tenho isso muito forte na carreira, né? E aí a gente, quando coloca isso em prática, consegue ver transformações reais acontecendo no cotidiano das empresas, né? Então, vamos falar aqui um pouco sobre um tema que não é controle de jornada, mas está paralelo, principalmente nesse momento de pandemia, que é atualização cadastral, por exemplo. Nasceu um filho de uma pessoa, a pessoa mudou de endereço, a pessoa se casou, se divorciou. Infelizmente, em tempos de pandemia, a pessoa perdeu um ente querido, né? Imagine uma plataforma de RH que começa a disponibilizar funcionalidade para o colaborador, dizendo atualização cadastral, remoção de dependente. Essa semântica, ela não é amigável. Essa semântica, ela não vai ser interpretada da mesma forma por qualquer tipo de usuário. Agora, se você chegar e colocar na mão desse usuário algo como um evento da vida dele, eu perdi um ente querido, e eu tenho que comunicar isso para a empresa. Isso qualquer usuário entende, né? Em nenhum momento a plataforma de RH precisa chegar e dizer, olha, isso é uma atualização cadastral. Não é necessário que isso seja dito, né? Aquele usuário, ele quer procurar comunicar para a empresa empregadora dele algo que aconteceu na vida dele. E aí vamos explorar o exemplo em fatos agradáveis, né? Vamos falar aqui de um novo filho, né? É importante que a plataforma de RH ela disponibilize para esse usuário o cadastro desse novo filho com essa semântica, né? Então eu tenho um novo filho. A plataforma ela precisa ser inclusiva, ela precisa ser pautada em alicerces de diversidade, ou seja, esse novo filho não necessariamente é um filho biológico. Ele pode ser uma adoção, ele pode ser um enteado,
E a plataforma ela tem que conseguir entregar para aquele colaborador uma experiência de uso que vai captando essas informações numa semântica que é comum a ele, não numa semântica técnica, numa semântica de RH. A semântica que a plataforma tem que disponibilizar para o colaborador é com as palavras que ele está pensando, que ele está carregando dentro de si. E não com as palavras que o RH está gerindo o processo, né? A mesma coisa acontece para o ajuste do ponto, a mesma coisa acontece para a batida do ponto. Toda plataforma de RH, quando ela é disponibilizada para o colaborador, ela tem que seguir essa diretriz. Ela tem que falar a língua do colaborador, né? Então, tudo isso está intrínseco no processo de adoption. Como é que o adoption ocorre efetivamente? Como é que aquele usuário final ele lembra da plataforma de forma natural quando ocorre o fato, quando ele precisa da funcionalidade? É através de uma semântica que faz sentido na linha de pensamento dele. É um linguajar que está conectado ao que ele está vivendo, né? E não um linguajar técnico de RH ou um linguajar de software de recursos humanos. Está errado. Tem que ser o linguajar do colaborador. Tem que ser as palavras que ele usa, né? Então, a gente vem experienciando adoptions extremamente velozes em cima desse tipo de disponibilização de plataforma digital, né? Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer aqui que, puxa vida, a gente colocou plataformas no ar para fazer esse ciclo de funcionalidade, a batida do ponto, o ajuste do ponto, os eventos da vida de um colaborador, e fizemos isso utilizando semântica comum ao colaborador, e o adoption foi de centenas de milhares de usuários em questão de semanas. E eu tenho certeza que isso está totalmente relacionado à velocidade que a plataforma chegou à mão do usuário, a facilidade que aquele usuário teve acesso àquela plataforma e a forma com a qual a plataforma se comunica com ele. Então, quando a gente fala em tempos de pandemia e como é que a empresa se relaciona com o colaborador nos meandros de RH, isso é extremamente importante, né? Não pode ser um formulário todo quadrado com palavras que só a pessoa da RH vai entender, né? Isso não faz mais parte do cotidiano de uma plataforma de rápido adoption, né? Então, são essas as características que as plataformas têm que oferecer para o mercado hoje, para o mercado consumi-las de forma consistente, perene, né, que gere uma experiência positiva de adoção. A gente viu muitas empresas indo para uma direção de consumo de softwares que não tinham uma consistência na sua disponibilização técnica, softwares que apresentavam instabilidades e inconstâncias na forma de resposta, na forma de apresentação, ou seja, tem vezes que você entra lento, tem vezes que você entra não funciona, quando você entra você não entende o que está escrito. Softwares com essas características, a gente viu empresas adotarem, abandonarem e mudarem para plataformas que realmente tinham consistência nessa direção de usabilidade, né? O user experience ele é muito amplo, ele é uma linha de raciocínio muito grande, muito comprida, né? Ou seja, você está desde do desenho da funcionalidade, como é que aquilo vai ser disponibilizado para o funcionário, mas aquilo faz parte do formato de construção do software, como o programa foi escrito, como a parte de infraestrutura técnica foi construída, como aquela nuvem foi projetada, como aquela rede de distribuição de dados foi construída. Sem o user experience se estender por toda essa cadeia, ele não é pleno, porque você pode acabar tendo uma tela maravilhosa, que o usuário entende, só que demora muito para aparecer. Pelo menos essa experiência que eu tenho, essa experiência não tão positiva, é a experiência que eu tenho com o meu aplicativo do banco, né? Por diversas vezes eu quero ver o meu saldo, ver se todos os débitos ocorreram com sucesso na minha conta, eu aperto no aplicativo do banco e o troço fica carregando, atualizando, quiçá receba um erro, operação não deu certo, algum erro qualquer técnico que me aparece na tela. Puxa vida, é triste, né? Quando eu consigo acessar o aplicativo daquele banco, as telas são bonitas, eu entendo que está funcionando, mas essa inconsistência, essa variação muito grande na disponibilidade daquela tela para mim, faz com que minha adoção caia muito. E eu acabei procurando por soluções bancárias mais simples.
E a gente sabe que hoje o mercado tá se mexendo muito rápido nessas direções, né? Se você não coloca no usuário, na mão de um colaborador, algo que é muito fácil, muito simples, muito rápido de se entender, ele muda, ele não usa. Se você colocar uma solução de ponto que é inconstante no acesso dele, se tiver vezes que ele vai acessar essa solução de ponto e ele não conseguir fazer o acesso pleno à solução de ponto, o que vai acontecer é que ele vai abandonar a solução. Ele vai começar a controlar a jornada dele de uma forma paralela e depois vai ajustar o ponto dele, né? Então, é por isso que é tão importante que esse nível de consistência quando a gente disponibiliza as coisas, né? E seja a solução que for, qualquer solução digital, qualquer plataforma digital hoje em dia, ela tem que seguir essas características, né? Então, muita velocidade de funcionamento, somente os cliques estritamente necessários para a execução da funcionalidade, nada além disso, né? Um foco em user experience, mas em toda a cauda, não só na tela, mas na parte tecnológica, na parte técnica, na velocidade, a gente usa muito o termo cross-browsing dentro da área técnica. O que é o cross-browsing? Ele é muito mais do que pensar, tem que funcionar em qualquer navegador. Não, ele tem que funcionar em qualquer device que está fazendo acesso. Esse cross-browsing, ele está muito maior hoje do que Internet Explorer, Chrome, Firefox. Não, ele é device, ele é sistema operacional, ele é capacidade de processamento da ponta, né? Então isso tudo é muito importante quando a gente pensa em controle de jornada em tempo de isolamento social. Para que a coisa seja plena, para que o adoption ocorra de verdade, tudo isso precisa estar presente, né? Então, quando a gente fala aí em gestão de efetividade, em controle de jornada em ponto, do ponto de vista legal, são esses os alicerces que a gente tem que considerar. E eu acho que é muito importante a gente dar uma passada, uma pincelada num tema aqui que é paralelo ao controle de jornada, que é o que todo gestor procura, eu acho que é uma preocupação de todo gestor nos dias atuais, que é o relacionado à produtividade das pessoas, né? Uma coisa é você controlar a jornada das pessoas. Outra coisa diferente é você construir um ambiente produtivo para as pessoas trabalharem em home office. Quando a gente rompe o desafio de ter um controle de jornada efetivo, o nosso próximo desafio vai estar aí. Vai estar em como é que eu controlo o dia a dia dos meus funcionários, né? Em tempos de pandemia, nós estamos falando aqui de proximidade de líder com colaborador, né? Esse líder, ele precisa ser muito inteligente em manter um contato digital com aquele colaborador que seja constante, não invasivo, né? Que não seja um contato constante de cobrança, mas que seja um contato constante de proximidade, de disponibilidade, de apoio, né? Isso, hoje a gente está muito bem servido de tecnologia para fazer esse tipo de coisa, né? A gente tem hoje no mercado uma quantidade enorme de ferramentas colaborativas para você gerir os times de forma ágil, seja na perspectiva de backlog, sprint, seja na perspectiva de um Kanban para times que têm atividades mais diárias, né? Hoje a gente tem aí uma quantidade enorme de soluções, até muitas dessas soluções gratuitas e extremamente efetivas para você fazer gráfico Kanban do que está acontecendo com o teu time, para você gerir um backlog, para você controlar o que vai acontecer numa sprint, seja esse time ágil ou não. Você pode pensar, puxa vida, meu time não é ágil, eu não sigo todo o meu book de agilidade, mas você não precisa seguir tudo isso para conseguir ter uma performance plena do seu time em tempo de home office. Você precisa simplesmente ajudar as pessoas a identificarem o que elas têm que fazer e ajudar as pessoas a adquirirem ritmo. Eu acho que isso é que é muito importante quando a gente tem as pessoas trabalhando em casa, né? O controle de jornada, ele é a primeira faísca do ritmo do dia. Depois que essa faísca aconteceu, como é que você mantém aquilo funcionando, né? E é essa proximidade de líder com colaborador que vai garantir esse sucesso. Você fazer contato via chat, via videochamada, via chamada de celular, via WhatsApp, via ferramenta colaborativa de trabalho junto, na mesma tela, compartilhando tela. É aí que a gente tem que entrar quando a gente pensa em colaboração
de times remotos, né? Novamente, a gente está numa época maravilhosa de maturidade tecnológica. A gente pode escolher qual tecnologia a gente quer utilizar, né? A ADP ela disponibiliza para os funcionários dela uma série de soluções, né? A gente está muito bem servido. Diversas dessas soluções são soluções que têm todo um controle de privacidade, que é muito importante para as empresas hoje em dia. Então pense nisso quando você estiver nessa direção de trabalho, né? Os dados eles têm que estar protegidos, as informações das empresas elas têm que estar protegidas nessas épocas, né? Então considere tudo isso quando você estiver construindo o seu escopo de soluções, não só para controlar a jornada, mas também para controlar o dia a dia da força de trabalho de vocês, né? Acho que a gente tem aí um jargão que tem gente que gosta, tem gente que não gosta. A gente tem um novo normal que está em pauta, né? A gente tem um novo estilo de vida dos nossos colaboradores, e quando a gente analisa esse estilo de vida, a gente tem que olhar com muita consciência, com muito pragmatismo. A gente tem que olhar de uma forma que a gente seja capaz de observar essas escolhas da perspectiva do colaborador e escolher o que é melhor para ele, né? Escolher o que é mais fácil para ele, escolher aquilo que entrega para ele a melhor experiência. Eu acho que é aí que está a chave do adoption do controle de jornada em tempo de pandemia. Eu acho que é aí que está a chave do adoption de ferramentas colaborativas para a gente manter os times performando em casa. Eu acho que é aí que está o espaço para a gente tornar o home office uma realidade cada vez mais comum, né? Um novo normal nas companhias. Então é isso, eu agradeço muito o tempo de vocês em terem me acompanhado até aqui nesse bate-papo, né? Eu espero que a gente possa estar junto mais vezes. Contem comigo, contem com o grupo Top RH. A gente agradece muito a participação de vocês. Um grande abraço.